questão de número 37 do capítulo 6 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Nós temos aqui o seguinte: calcule a razão entre a força de arrasto experimentada por um avião a jato voando a 1000 km por hora a uma altitude de 10 km e a força de arrasto experimentada por um avião a hélice voando com metade da velocidade e a metade da altitude. A densidade do ar é de 0,38 kg por metro cúbico a 10 km e 0,67 kg por metro cúbico a 5 km. Suponha que os aviões possuem a mesma área de seção reta efetiva e o mesmo coeficiente de arrasto, C. Então, nós temos o seguinte: nós temos duas situações diferentes, onde nós temos um avião a hélice e um avião a jato voando a altitudes diferentes com velocidades diferentes. Nós sabemos que a densidade do ar ela diminui conforme a altitude, né? Pois a pressão vai baixando devido à força da gravidade, né? Que puxa todas as coisas para o centro. Então, tende a se aglomerar mais matéria nas camadas mais inferiores, né? E quanto mais vai subindo, mais rarefeito vai ficando o nosso fluido aqui, que na questão é o ar. Então, nós temos um avião a motor, a hélice, a motor todos são a hélice, que voa na metade da altitude do avião a jato. Então, se o avião a jato voa a 10 km, a hélice voa a 5. Nós temos as densidades do ar nas suas respectivas posições. Nós vamos considerar aqui que o avião e o jato se mantêm nessa altitude, então ele não se desloca nem para cima, nem para baixo da sua posição, o que significa que as forças que atuam no eixo Y, que é o nosso eixo vertical, estão em equilíbrio, né? Ou seja, a resultante dessas forças é nula e nós não precisamos nos preocupar com isso. A única força que atua na horizontal é a força de arrasto, já que a gente não considera aqui a força do motor que impulsiona o avião. E como eles estão, e se considerasse, né? Como eles estão em velocidade terminal, podemos assim dizer, né? Pois a velocidade está constante, então nós podemos considerar como se eles estivessem em velocidade terminal. Então, nós podemos dizer aqui que as forças resultantes também nesse eixo é nula. E isso significa que as forças, a força de arrasto do ar pode ser dada pura e simplesmente pelaquela equação que a gente vê no capítulo 6. Aí nós temos aí a nossa velocidade do avião, vamos converter para o Sistema Internacional de Unidades. A nossa velocidade do avião, a hélice, 500 km por hora, que né, você divide por 3,6, dá 138,8 metros por segundo. A nossa velocidade do avião a jato é de 1000 km por hora ou de 277,7 metros por segundo. Então, nós temos as velocidades, nós temos as densidades, os coeficientes de arrasto são os mesmos, nós temos as altitudes, então nós podemos fazer a razão entre as forças de arrasto do avião a jato, né, o nosso VJ, e do nosso avião a hélice, né, VA. Então, nós temos o seguinte: para o nosso jato, né, nós aplicamos a força de arrasto, que nós temos aí para a velocidade terminal, 1 meio de C ρ a V quadrado. A mesma coisa para o nosso avião a hélice, né? E aí as pequenas letrinhas ali para diferenciar cada variável uma da outra quando a gente for relacionar essas duas equações. Como ele quer a razão, né? Então vamos fazer aqui a razão entre o jato e o avião, ou seja, o valor do jato fica no numerador e o do avião no denominador, que é a razão do jato em relação ao avião. Então nós temos força de arrasto do jato em razão da do avião, vai ficar aí 1 meio de C ρ a V quadrado do jato sobre 1 meio de C ρ a V quadrado do avião. Tudo que for de variável semelhante, né, ou seja, de mesmo valor, nesse quociente vai dar 1. Então, nós podemos eliminar dessa equação, que é aquele número 2 e o coeficiente de arrasto, que é o mesmo para os dois aviões.
que a gente está considerando, né, que a seção transversal de contato, né, de impacto, né, a frente, podemos dizer assim, a frente de contato desses aviões é a mesma. E, portanto, a área também vai ser eliminada, já que é a mesma que está sendo pedida no nosso enunciado para considerar sendo a mesma. Então, o que sobra é o nosso ρ e a nossa velocidade, que são as únicas informações que estão diferentes, né, que participam aqui da nossa equação, que é a densidade do ar na altitude em que cada um dessas aeronaves estão e as suas respectivas velocidades. Então, o quociente entre a força do jato e do avião vai depender aí da densidade do ar, das altitudes que eles estão e das suas velocidades. Então, substituindo esses valores, nós temos para o jato a densidade é 0,38 kg por metro cúbico e sua velocidade no sistema internacional 277,7 metros por segundo. Né? E esse valor é elevado ao quadrado sobre, né, a densidade do ar na posição em que o avião se encontra, 0,67 kg por metro cúbico, multiplicada pela sua velocidade, que é de 138,8 metros por segundo, elevado ao quadrado. Resolvendo isso, a gente tem que a razão entre as duas forças é de 2,27 vezes, né? Então, isso significa que se você isolar ali a, a força do jato, né? Colocar a força do avião para o outro lado vai multiplicando, então significa que a força do jato é 2,27 vezes maior que a do avião. Muito bem, pessoal. Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado na compreensão. Né? E qualquer coisa, crítica, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se puder. Até a próxima.